Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia e hoje o vídeo é sobre arrependimento posterior. Tratamos em vídeos anteriores sobre o arrependimento eficaz e a desistência voluntária que estão lá na fase de execução e agora a gente vai falar sobre arrependimento posterior. Bom, pessoal, o Instituto Arrependimento Posterior está previsto no artigo 16 do nosso Código Penal, que anuncia: nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, a pessoa reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Essa é a redação do artigo 16 do nosso Código Penal. Nós estamos diante de um comportamento pós-delitivo positivo, em que o agente, depois de ter consumado o crime, por ato voluntário, repara o dano ou restitui a coisa. Percebe-se, por fim, que ele restaura a ordem por ele mesmo perturbada. Nestes casos, a lei recompensa o criminoso arrependido, com a diminuição da pena de 1 a 2/3. Isso está na redação do artigo 16. Mas quais os fundamentos? Os fundamentos estão de acordo com uma política criminal em que se estabelece o arrependimento posterior. São, portanto, o atendimento aos interesses da vítima que tem o seu patrimônio restituído, restaurado, e o incentivo ao arrependimento do agente beneficiado pelo abrandamento da consequência judicial. O arrependimento posterior é classificado, denominado pela doutrina ponte de prata. E os institutos do artigo 15, que é a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, ponte de ouro. Essa é a denominação doutrinária, Mas é importante a gente não confundir arrependimento posterior com os outros institutos do artigo 15. Vamos relembrar, pessoal, na desistência voluntária, o agente abandona o dolo durante a execução. Lembra lá do inter criminis? A gente tem a fase de cogitação, preparação, que são os atos preparatórios, e execução. Na desistência voluntária, nessa etapa do inter criminis, o agente abandona o dolo durante a execução, por isso que se chama de tentativa abandonada, Já no arrependimento eficaz, existe também um abandono do dolo, mas esse dolo é abandonado quando esgotados todos os atos executórios e, consequentemente, o agente evita a consumação. Já no arrependimento posterior, preste atenção, após a consumação do crime, o agente arrependido repara o dano ou restitui a coisa. Após a consumação. Porque a gente tem no inter criminis preparação, cogitação, que é a idealização do crime, A gente tem a preparação, que são os atos preparatórios, execução. Na execução acontece a desistência voluntária e no final dos atos executórios, o arrependimento eficaz. O arrependimento posterior, ele acontece após a etapa da consumação, que é a quarta etapa do inter criminis. Cogitação, preparação, execução e consumação. O arrependimento posterior acontece após a consumação do delito, do crime. O agente arrependido repara o dano ou restitui a coisa. Vamos a um exemplo, pessoal. Moisés, após furtar um smartphone nas Casas Bahia, chega em casa e se arrepende do que fez. Retorna em seguida à loja e devolve o aparelho. Nesse caso, o furto se consumou, porque houve a consumação, De modo que Moisés responderá por furto, artigo 155, subtrair coisa alheia, mas sua pena poderá ser diminuída de 1 a 2/3, porque houve um arrependimento posterior à consumação. Você pode me perguntar quais são os requisitos do arrependimento posterior. O artigo 16 estabelece os requisitos
E olha só, pessoal, esses requisitos são cumulativos. No final eu vou explicar por que são cumulativos. Qual é o primeiro requisito? Crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Não existe campo fértil para arrependimento posterior quando o crime é cometido tendo violência ou grave ameaça à pessoa. Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito, reparação do dano ou restituição da coisa. Para ocorrer o arrependimento posterior, é condição sine qua non, de acordo com a maioria, com a doutrina majoritária, que a reparação do dano e a restituição da coisa seja integral. Eventualmente, se a restituição for parcial, é imprescindível que ocorra a concordância da vítima. Terceiro requisito, pessoal, a restituição do dano ou reparação da coisa deve ocorrer até o recebimento ou denúncia da queixa. Veja o termo final para o arrependimento posterior. O agente tem até o recebimento da denúncia ou da queixa. Não é oferecimento, tá, pessoal? Porque tem algumas pegadinhas em simulados que vem assim: a restituição da coisa, desculpa, a restituição do dano, a reparação do dano, restituição da coisa, pode ocorrer até o oferecimento. Não. O certo é o termo final: até o recebimento da denúncia ou da queixa. A reparação do dano, a restituição da coisa tem que ser até o recebimento da denúncia ou da queixa. Mas vamos supor que existe a possibilidade, vamos supor que ocorra do agente reparar o dano, restituir a coisa depois do recebimento. Ele vai ter um atenuante, entendeu, pessoal? Ele vai ter um atenuante, mas não vai se configurar no Instituto Arrependimento Posterior. Por quê? Porque é condição sine qua non que a restituição do dano e reparação da coisa ocorra até o recebimento da denúncia, que aí ele vai ter um abrandamento na sua pena de 1 a 2 terços. Tá? Porque se for depois do recebimento, ele vai ter apenas um atenuante da pena previsto no artigo 65, inciso 3, letra B do Código Penal. Tá aqui, depois vamos ver se eu acho aqui para ler. 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Ter o agente procurado por sua espontânea vontade e com eficiência logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter antes do julgamento reparado o dano. Isso aqui não é arrependimento posterior, é o artigo 65, inciso 3, letra B, tá, pessoal? Ou a linha B, né? É isso. Quarto requisito, pessoal, ato voluntário do agente. O ato deve ser voluntário do agente. Veja bem, o legislador não exige espontaneidade, basta voluntariedade. Como eu citei o exemplo, né? Moisés furtou um smartphone da Casa Bahia, chega em casa, a sua esposa vira para ele e fala: não faça isso, vai lá e devolve. Percebe-se que não foi espontâneo, mas foi voluntário, ele foi lá e devolveu. Vai responder por furto com abrandamento da pena de 1 a 2 terços. Então, o legislador não exige espontaneidade, basta ser voluntário. Como eu dei o exemplo, a esposa falou para ele: não faça isso, devolva esse aparelho. Ele escutou a esposa, né? Esses 4 requisitos que eu citei, né, que são crimes sem violência ou grave ameaça, reparação do dano ou restituição da coisa, isso tem que ocorrer até o recebimento da queixa, o ato tem que ser voluntário. Esses 4 requisitos devem estar presentes de forma cumulativa. O que significa isso, pessoal? De forma cumulativa. Porque se estiver ausente um desses requisitos, aí a gente já não aplica o artigo 16.
que é o arrependimento posterior. Agora, se todos esses requisitos são atendidos, o agente merece a redução da pena de 1 a 2/3, que está no caput da redação do artigo 16. E essa diminuição penal, operada na terceira fase da aplicação da sanção, terá como parâmetro a maior ou menor presteza, celeridade na reparação ou restituição da coisa. Reparação do dano ou restituição da coisa. Vou encerrar esse vídeo, pessoal, lembrando que existem situações especiais em que a reparação do dano ou a restituição da coisa não estará sujeito ao artigo 16 do Código Penal, e sim como orientações mais benéficas. Vamos dar um exemplo para elucidar. Peculato culposo. No peculato culposo, a reparação do dano ou restituição da coisa, até a sentença irrecorrível, é causa da extinção da punibilidade, artigo 312, parágrafo 3º do Código Penal. Tem outro exemplo também, estelionato, no crime de estelionato mediante emissão de cheques sem fundos, artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6, aplicamos a súmula 554 do STF, do Supremo. O pagamento de cheques omitidos sem provisão de fundos, após o recebimento da denúncia, não opta pelo prosseguimento da ação penal. O pagamento do cheque antes do recebimento da denúncia extingue a punibilidade. O sujeito vai lá e paga os cheques que ele deu sem fundo, extingue a punibilidade antes do recebimento da denúncia. Isso aí, pessoal, é a orientação mais benéfica, tá? Não tem a ver com arrependimento posterior. Vamos dar um outro exemplo. Crime contra a ordem tributária. O pagamento integral do débito do tributo pode também extinguir a punibilidade. É uma orientação mais benéfica, tá bom? É isso aí, pessoal. Falei hoje sobre o arrependimento posterior, que está no nosso artigo 16, que ele ocorre após a consumação no iter criminis, diferente do artigo 15, que ocorre nos atos de execução, que é a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Muito obrigado.